Oi galera, tudo bem? Eu sei que os seriados já passaram, mas mesmo assim eu vou contar um pouquinho da história de Tiradentes, que já diriam as crianças, ele é quem tira dente mesmo, as crianças realmente têm essa perspectiva de que tira dentes, pelo nome, né? É alguém que tirava dentes, mas não estavam tão errados assim. Então deixa o like, curta, compartilha, se inscreva e bora lá pro vídeo. Bom, por Tiradentes todo mundo já conhece, né? O mundo já conhece, mas agora vocês sabem quem era Joaquim José da Silva Xavier? Nome longo, né? Pois era o Tiradentes. E eu vou ler aqui na colinha porque ele era muitas coisas, mas uma delas realmente ele era dentista. Então, né, faz sentido. Ele era dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e claramente ativista. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 1746 e, como a maioria sabe, eu espero que saiba, ele morreu em 12 de abril, 21 de... Bom, pelo menos é o que a gente espera que muitos brasileiros saibam. Ele morreu no dia 21 de abril de 1756, se não me engano. Pelo menos é o que a gente espera, né? Que muitos brasileiros sabem pelo menos o mês e o dia, né? Porque o ano realmente é meio complicado lembrar. Normal, tranquilo. Mas ele morreu no dia 21 de abril, diz que temos o feriado de Tiradentes, de 1792. De forma trágica, como já sabemos, ele foi condenado à forca. E depois que ele foi condenado à forca, já antecipando os dados, ele foi esquartejado. E seus pedaços foram... Nossa, que forte isso, né, gente? Foram expostos em vários locais, assim, estratégicos pela grande rainha que tinha na época, que eu já vou comentar o nome dela, para mostrar o poder da coroa portuguesa, né, sobre os brasileiros enquanto colônia. Tiradentes, quem que foi, além de tudo isso, né, de todas essas profissões, além de tudo, ele era militante, né, em prol, enfim, do bem do Brasil, e como todo militante, né, tomou no zóio, mas foi já um início, né, foi uma pré-libertação do Brasil, da colônia de Portugal, enfim. O que basicamente aconteceu com ele? Ele participou de atos, digamos assim, golpistas, né, contra a coroa portuguesa, porque Portugal é quem mandava na gente, né? Já diz o termo, devolva o nosso ouro. Participou. Mas não foi ele que arquitetou tudo sozinho. Mas num resumo assim, muito grande que eu costumo assim falar para as crianças é que tinham várias pessoas participando, vários outros ativistas de outras classes sociais. A maioria eram de classes sociais mais altas, tá? E capturados, presos, torturados, enfim, sobrou tudo para Tiradentes. Ele foi o único que manteve sua palavra e disse, não, eu fiz, então ficou que foi ele que arquitetou, que ele fez, foi o único que foi condenado à morte. E, enfim, um herói, né, brasileiro. Mas, enfim, vamos começar a história desde o início, tá? Bom, a morte dele, a data, e, enfim, o golpe, né, como eu falei, que Portugal iria sofrer de nós brasileiros, foi chamado de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. E, obviamente, Tiradentes era do Rio de Janeiro, mas aconteceu tudo em Vila Rica, Minas Gerais. Foi um dos grandes, maiores atos de... Years later. Atos de revolta contra a coroa portuguesa, né, obviamente. E, como o nome já diz, desenvolveu grande parte da elite, como falei, pessoas de classe mais alta, né, da capital mineira, ou seja, Minas Gerais. Bom, isso aconteceu no final do século XVIII, tá? E foi uma organização... Nossa, tô falando outra língua, gente, não tá fazendo bem isso outros idiomas. Foi uma organização socioeconômica, uma organização socioeconômica da elite de Minas Gerais, enfim.
Para deixar isso bem claro, que o Tiradentes não arquitetou tudo sozinho. A capitania de Minas Gerais era a mais rica antigamente, porque, né, Minas Gerais, minério, extração de ouro, isso daí já fica bem óbvio, porque até hoje, né, tem muita busca de ouro por lá. E não só ouro, como diamantes também, né, pedras preciosas, meu Deus do céu. E já havia acontecido em 1720 a revolta de Vila Rica, que foi porque como enriqueceu muito, né, a coroa portuguesa, porque tudo que era extraído não era para nós brasileiros em Minas Gerais, era para a coroa portuguesa, ou seja, Portugal. Gerou revolta, né, nos grandes impostos que foram muito aumentados, né, então daí gerou a Revolução de Vila Rica, então ele já estava meio que se programando para dar um golpe, né, na coroa portuguesa. E, enfim, além de, né, tentar libertar o Brasil, eles pensavam também num todo como o Estado, né? Eles queriam, por exemplo, separar Minas Gerais do resto do país e transformar numa república só. Talvez eles achassem que fosse mais fácil, né, separar só um Estado, só que, né, como que um país tão grande, enfim. Mas, no geral, como eu falei, tinham políticos, tinham advogados, tinham professores, jornalistas, várias pessoas envolvidas, tá? E a motivação é de sempre, né? Vontade de liberdade, descontentamento com o nosso ouro sendo entregue nas mãos de outro país nos dominando, dinheiro e, enfim, satisfação socioeconômica, sociopolítica, falta de qualidade de vida para toda uma população. Gente, eu vou gravar com outra câmera porque eu só quero finalizar o vídeo mesmo. É um videozinho curtinho só para mínimas informações, tá? Porque tem um conteúdo muito abrangente. E é isso aí. Tiradentes foi morto pela rainha Dona Maria I, mãe do Dom João V, se não me engano. E ela era conhecida como Dona Maria a Piedosa, já porque, né, ela era uma pessoa muito boa, muito piedosa, realmente, dá pra ver com o que ela fez com Tiradentes, tá? Houveram mais de uma denúncia, mas a denúncia que realmente foi o X, assim, da questão para que matassem Tiradentes foi de Joaquim Silvério dos Reis, tá? Ele também estava envolvido na organização, era um dos principais, inclusive, mas ele denunciou, disse que sim, foi Tiradentes, e eu acredito que tenha sido por motivações de tortura. Mas, enfim, foi isso que definiu se nosso Joaquim Xavier iria sobreviver, nosso Tiradentes, e ele não disse não fui eu, ele aceitou. Isso quer ter garra, hein? E foi determinado, que eu já falei lá no início, enfim, o que aconteceu. Então hoje a gente tem aqui o Triângulo Vermelho, né, de Minas Gerais, tal, que é o símbolo da Inconfidência Mineira. E, enfim, as imagens dele, até hoje, eu acredito que quando ele foi morto, ele realmente deveria estar barbudo, com o cabelão comprido, porque ele ficou muito tempo preso antes de ser morto, né? Ficou algum tempo preso. Mas há quem diga que é para também simbolizar uma imagem assim como se fosse de Jesus, né? Como mártir, porque Jesus, né, morreu por nós. Então, para quem é cristão e acredita nisso. Então, muitas pinturas, vou deixar algumas passando aqui, acredita-se que foram inspiradas em Jesus Cristo, porque ele também foi um mártir. Meu Deus, let me speak English a little, please, or Coré. Johanna Luz, Shimidaho, né, meu Deus do céu, o que eu tava falando até? Enfim, pressupõe-se, né, que Jesus foi um mártir também, né, entre aspas, porque ele morreu, né, por nós, enfim, então todo mundo, assim como também comparo a Zumbi dos Palmares, e Tiradentes é considerado até hoje como um herói, infelizmente, né, foi morto como foi, realmente, na verdade, ele foi um herói, né, porque foi um dos pressupostos que levaram, né, ao Brasil a lutar, que é minha mãe com meu gato, a lutar cada vez mais para que nós fôssemos livres. Então, esse feriado de 21 de abril é em homenagem, não à sua morte, mas à sua luta, à sua guerra, né, que, enfim, triste, um ato heróico, mas muito triste. Mas enfim, essa é a historinha de hoje. Talvez ano que vem eu venha mais preparada, tá, para gravar com mais detalhes. Eu lembro que ano passado
Eu tava tudo com mais na ponta da língua, porque eu tava dando aula em sala de aula. Então eu falava tudo assim pras crianças. Esse ano eu já tô mais assim pescando aqui as coisas, tá? Mas sempre é bom dar uma revisada, né? Isso da história. Beijinhos, tchau, tchau.